O sexto sentido, a porta do templo da sabedoria. Você já parou para pensar que talvez o maior poder que existe dentro de você não possa ser tocado, nem explicado com palavras? E se eu te dissesse que há uma força silenciosa que te guiou nas maiores decisões da sua vida, mesmo quando você não percebeu? Que em todos aqueles momentos em que você sentiu um arrepio inexplicável, uma vontade súbita de mudar de caminho ou aquela intuição certeira que salvou seu dia, talvez você tenha sido tocado por algo que Napoleon Hill chamou de o sexto sentido. Antes de qualquer coisa, eu quero te fazer um convite. Não é um convite qualquer, é um convite para despertar. Se você sente que está aqui por um motivo maior, se você quer atrair mais do que dinheiro, quer atrair propósito, clareza, paz, prosperidade real, então se inscreva agora nesse canal. Aqui, a gente não fala com a sua mente lógica, a gente fala com a sua alma. Aqui, cada vídeo é um chamado. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Imagine o seguinte: um homem está caminhando por uma estrada à noite. Tudo ao redor está escuro, sem luz, sem farol. De repente, ele sente uma sensação estranha. Algo no peito aperta. Ele decide parar e voltar. No dia seguinte, descobre que um deslizamento de terra cobriu exatamente aquele trecho. O homem não tinha como saber. Ninguém avisou. Não havia sinal. Mas algo dentro dele sabia. Isso é o sexto sentido. Napoleon Hill escreveu sobre esse poder após entrevistar os maiores milionários de sua época. E todos eles, todos, sem exceção, falaram de um momento em que confiaram numa voz interna, um palpite, um sonho, uma inspiração, uma conexão que não era lógica, mas era inegável. Hill entendeu que havia algo maior do que inteligência ou estudo. Havia uma ponte entre a mente humana e a mente infinita. Um portal que só se abre quando você está pronto. E ele chamou esse portal de sexto sentido. E se eu te dissesse que você já nasceu com esse poder? Que você pode acessar esse canal invisível e receber orientações, sinais, respostas para a sua vida emocional, espiritual, profissional e financeira? O problema é que a maioria das pessoas está tão ocupada gritando que não consegue ouvir o que o universo sussurra. Estão correndo tanto atrás da riqueza que não percebem que a verdadeira prosperidade já está tentando alcançá-las. Só que pela porta dos fundos. E essa porta é o sexto sentido. Você já teve aquela sensação de que não devia aceitar uma proposta e depois descobriu que escapou de uma armadilha. Já sentiu que devia ligar para alguém e a pessoa te disse: "Eu precisava muito falar com você". Já sonhou com algo que aconteceu dias depois? Já teve uma ideia genial ao acordar ou no meio do banho? Isso não é coincidência, isso é sabedoria invisível. Isso é o templo da sabedoria tocando você. E hoje, neste vídeo, nós vamos abrir essa porta juntos. Vamos explorar como desenvolver essa percepção profunda. Vamos ver como a fé, a vibração e o silêncio interior são os degraus que te levam até lá. E principalmente, como esse poder pode te guiar rumo à verdadeira prosperidade. Não aquela que vem com esforço e sofrimento, mas aquela que vem com clareza e alinhamento. Não se trata de misticismo barato, nem de mágica. Se trata de compreender os códigos da mente superior. Se trata de reconectar com algo que está dentro de você desde o começo. E você vai descobrir que quanto mais você escuta, mais a vida responde. Quanto mais você confia, mais portas se abrem. E quando você se entrega, milagres acontecem. Então, fica comigo até o fim, porque no final deste vídeo eu vou te revelar o exercício mais poderoso que Napoleon Hill usava todas as noites para ativar o sexto sentido. Um exercício simples, mas profundamente transformador. Algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida.
Curta este vídeo agora mesmo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque o que você está prestes a aprender aqui pode ser o ponto de virada que você tanto buscava. Você está pronto? Então respire fundo e venha comigo. A porta está prestes a se abrir. O mundo invisível está te chamando. Você está caminhando por uma estrada da vida que parece feita de decisões, metas, horários, obrigações. Tudo segue a lógica do relógio, da mente racional, do mundo material. Mas, de tempos em tempos, algo acontece. Algo que ninguém te ensinou, que não está nos livros, que não se explica. É um arrepio, uma pausa, uma sensação. E, de repente, você sabe o que fazer. Você sente que existe uma força invisível, sutil, mas poderosa, que te orienta. E é nesse ponto que muitos tropeçam, porque aprendemos a confiar apenas no que os olhos veem e os números provam. Mas há outro tipo de inteligência, e é sobre ela que vamos falar agora. Napoleon Hill passou décadas estudando os maiores gênios e milionários do planeta, e chegou a uma conclusão surpreendente. Todos eles, sem exceção, confiavam em um tipo de orientação que não vinha de fora. Eles tomavam decisões baseadas em algo que não se podia medir, uma inspiração, um pressentimento, uma intuição forte. E Hill chamou essa força de sexto sentido. Ele descreve como o estágio mais elevado da mente humana, a última peça do quebra-cabeça, o ponto onde a lógica se curva à sabedoria superior. Mas o sexto sentido não aparece de repente. Ele não se revela para quem vive preso no medo, na dúvida, na pressa ou na arrogância. Ele só se ativa quando a alma está preparada, quando o ego é silenciado, quando você entende que existe algo maior do que seu plano e seu controle. O sexto sentido é como uma porta oculta num templo antigo. Só se abre para quem se aproxima com humildade e fé. E por que isso é importante para a sua vida financeira, para a sua prosperidade? Porque existem oportunidades que só podem ser percebidas com o coração. Existem decisões que a mente lógica rejeita, mas que são a chave do seu destino. Existem ideias que só descem até você quando a frequência do seu ser está elevada o suficiente para captar. É por isso que tanta gente estuda, se esforça, trabalha e mesmo assim não prospera, porque ainda não aprendeu a ouvir a direção superior. Eu me lembro de uma fase em que eu estava prestes a aceitar um trabalho que parecia perfeito no papel. O salário era ótimo, a localização era boa, tudo fazia sentido, mas havia algo dentro de mim que dizia não vá. Era uma sensação estranha, como se meu corpo inteiro estivesse em alerta. Eu tentei ignorar, mas no dia da entrevista, uma crise me impediu de sair de casa. Dias depois, descobri que a empresa estava envolvida em um escândalo jurídico e seria fechada. Aquilo me salvou. E aquilo não foi acaso, foi o sexto sentido. E isso acontece o tempo todo, com você também. A diferença é, você está ouvindo? Esse sentido é a inteligência do espírito, é o que te conecta com o todo. E ele pode se manifestar de várias formas. Sonhos lúcidos, ideias repentinas, encontros casuais que mudam tudo, sensações físicas, sinais do universo. Às vezes, é uma música que toca e te dá a resposta. Às vezes, é uma frase que alguém diz sem saber e que te sacode por dentro. Às vezes, é o silêncio. Mas o ponto principal é, ele sempre está tentando te alcançar. Você é quem precisa aprender a reconhecer. E Hill explica que o sexto sentido não é um dom místico reservado a poucos. Ele é uma habilidade. E como toda habilidade, pode ser treinada, pode ser desenvolvida. Mas para isso, você precisa reverter o processo de adormecimento. Você precisa desacelerar, meditar, ouvir sua própria respiração, limpar sua mente das vozes externas. Precisa confiar mais no que sente do que no que os outros dizem. Precisa se reconectar.
Quantas vezes você já ignorou uma sensação ruim e depois se arrependeu? Quantas vezes teve um pressentimento e não deu importância apenas para descobrir que estava certo? E quantas oportunidades você perdeu por não confiar nessa força? A boa notícia é, nunca é tarde para despertar. E se você está aqui lendo isso até agora, isso já é um sinal. O sexto sentido não grita, ele sussurra. E talvez, só talvez, essa seja a forma dele dizer: estou aqui, pronto para te guiar. No próximo bloco eu vou te mostrar como Napoleon Hill ativava essa força todos os dias. E vou te ensinar como você também pode fazer isso. Mas antes, comenta aqui embaixo. Você já viveu alguma experiência em que foi guiado por uma intuição poderosa, mesmo sem entender o porquê? A sua história pode ajudar outras pessoas a reconhecer essa força dentro delas. A linguagem do invisível. Como a sabedoria se comunica com você? Você já parou para pensar que talvez os maiores sinais da sua vida tenham chegado nos momentos mais silenciosos? Não foi num grito, não foi numa planilha de Excel, não foi numa conversa com alguém influente. Foi naquela noite em que você se sentiu perdido e, de repente, uma ideia clareou tudo. Foi naquela madrugada em que você acordou com um sonho tão real que parecia um aviso. Foi naquela viagem onde tudo parecia normal, mas algo dentro de você mudou para sempre. Isso não é coincidência. Isso é comunicação divina, é a sabedoria tentando conversar com você. E você precisa aprender a escutar. Napoleon Hill entendeu isso depois de anos, ouvindo os maiores milionários da sua época. E todos em algum ponto falavam sobre esse algo a mais que guiava suas decisões. Não era só lógica, era percepção, era sensibilidade. E Hill descreveu isso com uma frase que poucos entenderam profundamente. O sexto sentido é a ponte entre a mente finita do homem e a inteligência infinita do universo. Mas para atravessar essa ponte, você precisa abandonar o medo. Porque o medo cega, o medo tranca a porta. O medo é a estática que impede a sintonia da sua alma com a voz de Deus. E, infelizmente, muita gente vive presa nessa frequência. Tem medo de perder, medo de errar, medo de não dar certo. E o medo sufoca a intuição. Você não ouve o invisível quando está gritando por dentro. O sexto sentido se ativa quando há entrega. Quando você confia que há algo maior do que você te guiando. Não significa abandonar o esforço ou cruzar os braços. Significa alinhar sua ação com a direção interior. É como remar com o vento a favor. Enquanto muitos estão forçando o barco, você simplesmente navega. E você pode perguntar, mas como eu sei que é minha intuição e não apenas um pensamento qualquer? Excelente pergunta. A intuição verdadeira traz paz, mesmo quando desafia sua lógica. Ela não vem com ansiedade, ela não pressiona, ela sussurra com firmeza, ela inspira, ela vibra. E quanto mais você se alinha espiritualmente, mais fácil é identificá-la. Uma técnica poderosa que Napoleon Hill utilizava era a formação do seu conselho invisível. Ele escolhia nomes de pessoas que admirava profundamente. Abraham Lincoln, Thomas Edison, Andrew Carnegie, e imaginava conversas com eles todas as noites antes de dormir. Criava em sua mente uma mesa de conselheiros invisíveis. Perguntava, esperava, ouvia, e as respostas vinham. Isso pode parecer loucura para muitos, mas Hill afirmava que dali surgiram ideias revolucionárias, e isso está ao alcance de qualquer um que tenha coragem de experimentar. Você também pode fazer isso. Escolha 3 ou 4 pessoas, vivas ou não, que você admira pela sabedoria, força ou visão. Feche os olhos antes de dormir. Imagine que está sentado à mesa com essas pessoas. Pergunte algo importante. Escute em silêncio. Anote ao acordar. Com o tempo você começará a perceber que respostas genuínas surgirão de dentro.
sua mente começará a se conectar com o campo da sabedoria superior. E mais, se você unir essa prática com meditação, oração e visualização positiva, seus resultados se multiplicarão. Porque o universo responde a quem se alinha, não a quem apenas deseja. Fé sem vibração é ruído. Vibração sem ação é fantasia. Mas quando fé, vibração e ação caminham juntas, o templo se abre. Agora, pare por um instante e lembre-se, quantas vezes você ignorou uma ideia que parecia boa demais para ser verdade e depois viu outra pessoa realizando exatamente aquilo? Quantas vezes teve a chance de agir, mas o medo falou mais alto? Pois saiba, o sexto sentido nunca para de falar com você. Você é quem precisa calar o mundo ao redor para ouvir com clareza. Isso nos leva à importância de cuidar da sua frequência vibracional, porque o sexto sentido funciona como uma antena. Se você está vibrando medo, culpa, raiva, está sintonizado com distorção. Mas se você eleva sua vibração com gratidão, amor, fé, começa a captar sinais mais limpos, ideias mais elevadas, oportunidades que antes pareciam invisíveis. Não é coincidência que Jesus, Buda, Moisés, todos os grandes mestres espirituais retiravam-se para o silêncio antes de grandes decisões. Eles sabiam que a sabedoria não está no barulho, está na sintonia. E você pode fazer o mesmo. Curta esse vídeo agora mesmo se isso está fazendo sentido para você. E compartilhe com alguém que precisa aprender a confiar mais em si. No próximo bloco, vamos falar sobre o momento exato em que a sabedoria se manifesta e como transformar essas mensagens em ação concreta que muda sua vida. A revelação, o momento em que tudo fica claro. Você já viveu aquele instante em que parece que o tempo para? Um silêncio estranho, como se o universo inteiro prendesse a respiração. E de repente, você sabe. Não porque alguém te explicou, não porque você analisou, mas porque algo dentro de você grita em silêncio. É isso. Esse momento é raro, sagrado, e quem já viveu nunca mais esquece. É o instante em que o sexto sentido se manifesta com força. É como se uma nuvem se afastasse e você enxergasse claramente o caminho à frente. E mesmo que o mundo inteiro diga o contrário, você tem certeza. E essa certeza move montanhas. Napoleon Hill dizia que o sexto sentido é como uma ponte entre a mente finita e a infinita. Mas ele também alertava: essa ponte não se atravessa com pressa. Ela não se atravessa com dúvida. Ela só se revela para quem está em sintonia com os princípios mais profundos da existência. Fé, propósito, silêncio interior e desejo ardente. Sim, desejo. Porque o universo não responde a quem apenas deseja, mas a quem deseja com intensidade, com foco, com paixão. É esse desejo que emite o sinal, que ativa o campo vibracional, que acende o radar da mente superior. O sexto sentido é como uma frequência de rádio. Se você não estiver emitindo na mesma vibração, ele continua lá. Mas você não o ouve. A mente comum diz: eu preciso de provas. A mente intuitiva diz: eu reconheço o sinal. E é por isso que tantas oportunidades são desperdiçadas, porque a maioria das pessoas só confia no visível, no lógico, no comprovado. Mas o sucesso real, a prosperidade verdadeira, muitas vezes está escondida exatamente onde a lógica não alcança. Você acha que foi coincidência quando Steve Jobs decidiu abandonar a faculdade e estudar caligrafia? Algo completamente inútil no momento, mas que depois se tornou a base estética do Macintosh. Você acha que foi sorte quando Oprah, contra tudo e contra todos, decidiu seguir sua sensibilidade e se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo? Não. Foi sexto sentido. Foi escuta. Foi fé. E você também tem esse poder. Só precisa confiar. Mas como transformar essa percepção em ação? Como pegar esse sinal invisível e aplicá-lo no seu dia a dia? Aqui está o segredo.
A sabedoria só se concretiza quando é obedecida. Não adianta sentir e não agir. Intuição ignorada vira arrependimento. É como receber um mapa do tesouro e deixá-lo guardado na gaveta. É preciso ousar. É preciso dar o passo mesmo sem ver o chão. Uma vez, Hill estava diante de uma decisão difícil. Se deveria publicar seu livro, mesmo sendo rejeitado por diversas editoras. Ele orou, silenciou e, numa madrugada, acordou com uma clareza absoluta. Pegou o telefone, ligou para um editor que ele nem conhecia pessoalmente. Resultado: o livro foi aceito, publicado e mudou a vida de milhões. Esse é o ponto. O sexto sentido se manifesta com clareza quando você se abre totalmente. Quando você diz: eu estou pronto, eu confio, eu vou seguir. E às vezes, a resposta não vem de forma direta. Vem num símbolo, numa música, num número que se repete, num atraso inesperado, numa pessoa que surge do nada. O universo tem 1000 formas de te falar, mas você só escuta quando muda o canal da mente. Você pode começar agora. Respire fundo, feche os olhos por alguns segundos. Pergunte: o que o universo quer que eu saiba hoje? E fique em silêncio. Talvez nada venha nos primeiros minutos, mas ao longo do dia, algo vai acontecer. Confie, anote, observe. E agora, mais do que nunca, comente aqui. Você já teve esse momento de clareza repentina? Aquele estalo que mudou tudo? Compartilhe com a gente. Sua história pode ser o sinal que alguém estava pedindo em oração. No próximo bloco, eu vou te ensinar uma técnica que Napoleon Hill usava para invocar o conselho invisível todas as noites. Um ritual simples, mas com um poder transformador imenso. Fica comigo, porque o templo da sabedoria está prestes a se abrir ainda mais. O conselho invisível, diálogos com a sabedoria universal. Imagine se você pudesse sentar numa mesa todas as noites e conversar com Abraham Lincoln, Thomas Edison, Leonardo da Vinci ou Jesus. Imagine receber conselhos diretamente dos maiores gênios e líderes da história da humanidade. Parece impossível? Para a mente comum, sim. Mas para Napoleon Hill, isso era parte da rotina diária. Ele chamava isso de o conselho invisível. Uma prática onde, através da imaginação criativa, ele se conectava com a sabedoria infinita. Não se trata de espiritismo, mediunidade ou algo místico. Trata-se de uma tecnologia mental, onde você ativa o poder criador da mente subconsciente e abre um canal direto com as ideias mais elevadas da existência. Hill acreditava que o subconsciente humano, quando suficientemente treinado, poderia se sintonizar com a mente infinita e obter respostas. E acredite, ele acreditava boa parte de seu sucesso e suas ideias ao que aprendeu nesses encontros imaginários. Todas as noites, antes de dormir, Hill fechava os olhos e mentalizava uma mesa. Nela, sentavam personalidades que ele admirava profundamente. Pessoas que representavam coragem, criatividade, liderança, intuição, disciplina, fé. Ele fazia perguntas, ele ouvia, ele anotava. E, surpreendentemente, dizia que, com o tempo, as respostas se tornaram mais nítidas, como se aquelas consciências realmente estivessem interagindo com ele. Agora, respire fundo e pense: quem estaria na sua mesa? Quem são os mestres, vivos ou mortos, que você respeita e gostaria de consultar? Pode ser um parente que já se foi, pode ser um personagem histórico, pode ser alguém da Bíblia, pode ser uma entidade espiritual, pode ser uma versão mais sábia de você mesmo. Não há limites. O objetivo não é fazer contato com espíritos, mas acessar o arquétipo de sabedoria que essas figuras representam. Vamos fazer juntos? Feche os olhos antes de dormir. Visualize uma sala confortável, uma mesa redonda. As pessoas chegam, elas se sentam. Elas olham para você com atenção e respeito. Você faz uma pergunta clara, específica. Algo que está te afligindo ou uma decisão importante.
E então você se cala, escuta, espera, deixa vir. Mesmo que pareça que nada aconteceu, continue. Faça isso por 7 noites. Na 8ª, algo diferente vai acontecer. Você vai começar a receber ideias em lugares inusitados, durante o banho, no meio do trânsito, acordando de um sonho. E essas ideias serão precisas, alinhadas e muitas vezes emocionantes. Você vai sentir aquele arrepio que diz: isso não veio só de mim. Isso é o templo da sabedoria, respondendo ao seu chamado. Esse exercício é uma das ferramentas mais subestimadas e mais poderosas para quem quer desenvolver o 6º sentido. Ele transforma sua mente numa antena poderosa. Ele eleva sua vibração. Ele abre espaço para o invisível te alcançar. E ele te treina a confiar. Mas atenção, o ego vai rir, a mente lógica vai zombar, as vozes externas vão dizer que você está viajando. E é exatamente por isso que a maioria nunca alcança esse nível, porque desiste no começo, porque confunde imaginação com bobagem. Mas a verdade é que toda criação, toda mudança, toda cura começa na imaginação. Jesus dizia: se creres, verás. Não era o contrário. Você não vê para crer, você crê para ver. Se você levar esse exercício a sério, vai perceber algo incrível. Com o tempo, essas figuras do seu conselho vão começar a se comportar de forma independente dentro da sua mente. Elas vão te alertar, te inspirar, te corrigir. E isso não é esquizofrenia. Isso é a mente se conectando com o campo de sabedoria coletiva da humanidade. Isso, meu amigo, é o que separa os que vivem apenas com os 5 sentidos, daqueles que acessam o 6º. É o que separa quem vive no esforço, de quem vive no fluxo, quem depende apenas de esforço físico, de quem recebe ideias com valor de milhões. Nesse ponto, quero te convidar a montar o seu conselho invisível ainda hoje. Não adie, escolha os nomes, escreva num papel, feche os olhos, sinta. E amanhã, anote qualquer ideia que surgir. Com o tempo, você não vai mais conseguir viver sem isso. Comenta aqui, se você fosse montar sua mesa da sabedoria, quem você colocaria? E por quê? A sua escolha pode inspirar outras pessoas. No próximo bloco, vamos falar sobre os bloqueios mais comuns que impedem o 6º sentido de se manifestar e como quebrá-los um por um. Curta, comente, compartilhe e me acompanhe. Você está mais perto do templo do que imagina. Os bloqueios que cegam a mente e fecham a porta do templo. Você já sentiu que, por mais que tente ouvir sua intuição, ela parece distante, apagada, como se estivesse encoberta por uma neblina mental? Já viveu situações em que, depois que tudo deu errado, você pensou: eu senti que não era para fazer isso, mas fiz mesmo assim? Pois é, isso acontece com muita gente. E sabe por quê? Porque existe uma série de bloqueios invisíveis que impedem o 6º sentido de se manifestar com clareza. E enquanto esses bloqueios não forem removidos, você vai continuar tropeçando onde deveria estar voando. Napoleon Hill foi muito claro ao dizer que o 6º sentido é um dom que se desenvolve. Ele não aparece quando você quer. Ele aparece quando você está preparado para recebê-lo. E essa preparação começa com a limpeza interna dos entulhos emocionais e mentais que te impedem de ouvir a sabedoria superior. Vamos falar dos 5 maiores bloqueios agora e como eliminá-los um por um. Bloqueio 1, o medo. O medo é o veneno silencioso da alma. Ele paralisa, distorce, sabota. Medo de errar, de ser julgado, de perder, de não dar certo. O medo te prende na lógica, te obriga a tomar decisões baseadas no passado e nas experiências alheias. Mas o 6º sentido fala de futuro, de possibilidade, de fé. Você não consegue captar a orientação superior se estiver vibrando em medo. Por isso, a primeira cura é o fortalecimento da fé. Como? Meditando, ouvindo afirmações positivas, se conectando com Deus, com sua missão, com sua essência.
Bloqueio 2. O ruído mental. Sua mente está constantemente bombardeada por redes sociais, notícias, opiniões, comparações. É como tentar ouvir uma melodia suave no meio de uma multidão gritando. A intuição é sutil, e se você não cultiva o silêncio interior, nunca vai ouvi-la com nitidez. Reserve diariamente um tempo só para você. Sem telefone, sem tela, sem pressa. Apenas respire, acalme, esvazie e espere. Bloqueio 3. A falta de propósito. Quando você vive sem clareza de missão, sua energia fica dispersa. Você se torna um alvo fácil para distrações, manipulações e decisões erradas. O sexto sentido se manifesta com força quando sua vida está alinhada com um propósito maior. Pergunte-se, por que eu acordo todos os dias? O que eu quero deixar no mundo? Que marca eu quero construir? Quando você se alinha com sua missão, o universo colabora. Bloqueio 4. A insegurança. Muitas vezes, o sexto sentido envia uma mensagem, mas você duvida. Você diz, será mesmo? E deixa a oportunidade passar. Intuição ignorada se torna aprendizado doloroso. É preciso aprender a confiar nos seus sinais internos, mesmo que pareçam loucos, mesmo que ninguém entenda. O que parece loucura hoje pode ser o milagre de amanhã. Como disse Hill, a mente que se conecta com a inteligência infinita recebe ideias que mudam destinos, mas apenas quem age em cima delas colhe os frutos. Bloqueio 5. A falta de ação. O sexto sentido revela, mas não executa. Ele mostra o caminho, mas é você quem precisa andar. Muitas pessoas vivem esperando por um sinal. E quando o sinal vem, esperam por confirmação. E quando a confirmação vem, esperam pelo momento perfeito. E quando o momento perfeito vem, já é tarde demais. A intuição verdadeira precisa ser seguida com coragem. Ela é um chamado. E todo chamado exige resposta. Você pode se libertar desses bloqueios começando hoje. Não é necessário fazer tudo de uma vez, basta um passo de cada vez. Silencie por 5 minutos. Escreva seus medos. Identifique sua missão. Crie um ritual noturno. E, acima de tudo, esteja aberto. Porque quando você se abre, o templo se abre. E agora, quero que você pense. Qual desses bloqueios mais te afeta hoje? O medo, a dúvida, a falta de silêncio? Comenta aqui, fala com o coração. Ninguém aqui vai te julgar. Estamos nessa jornada juntos. E quando você escreve, você se posiciona. Você declara ao universo que está pronto para mudar. E se esse vídeo está te tocando, se ele está mexendo com algo aí dentro, curta agora, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal, porque no próximo e último bloco eu vou te revelar o ritual diário de sintonização espiritual que mudou a vida de Napoleon Hill e que pode transformar a sua também. O ritual que abre a porta e a lição final que nunca se esquece. Imagine se todos os dias antes de dormir você fizesse um único gesto capaz de mudar completamente o rumo da sua vida. Um pequeno ritual, um momento de entrega silenciosa, sem necessidade de grandes cerimônias ou palavras difíceis. Apenas você, sua respiração e uma pergunta sincera feita ao universo. Imagine acordar no dia seguinte com uma ideia, uma clareza, uma força diferente. Algo que te fizesse dizer, agora eu sei o que fazer. Foi exatamente isso que Napoleon Hill fez. Todas as noites, por anos, ele realizava um ritual simples, mas poderoso. E ele dizia que esse momento noturno era o seu maior canal de conexão com o sexto sentido. Hill se preparava como quem se preparava para uma reunião sagrada. Sentava-se, respirava profundamente, visualizava seu conselho invisível, fazia perguntas e entregava o resto à inteligência infinita. No início parecia apenas imaginação, mas com o tempo as respostas vinham, às vezes em sonhos, às vezes ao acordar, às vezes no meio de um dia comum. O fato é que vinham, e vinham com poder.
Vinham com precisão. Vinham com aquele arrepio que só sentimos quando algo é verdadeiro demais para ser ignorado. Esse ritual é o fechamento da jornada. É o selo da confiança. É o momento em que você declara ao universo: eu confio, eu estou pronto para ouvir, eu vou seguir. Você pode fazer o mesmo a partir de hoje. E aqui vai o passo a passo. 1. Encontre um lugar tranquilo. Pode ser seu quarto, um canto especial da casa. O importante é que seja seu, íntimo. 2. Respire fundo por 3 minutos. Inspire contando até 4. Segure. Expire contando até 6. Sinta o ar purificando seus pensamentos. Sinta o corpo relaxar. 3. Escreva em um papel uma pergunta que está em seu coração. Pode ser sobre finanças, amor, saúde, propósito. Escreva com sinceridade. 4. Feche os olhos. Imagine uma sala, uma mesa. Os conselheiros se sentam. Observe os detalhes. Visualize claramente. Faça a pergunta e escute com a alma. 5. Agradeça. Mesmo que nada venha imediatamente, agradeça. O simples fato de se abrir já é uma resposta. 6. Ao acordar, escreva tudo o que lembrar, mesmo que pareça solto, simbólico, estranho. Com o tempo, o padrão vai se formar. Esse ritual é mais do que uma prática mental. É um gesto de fé, e a fé move as montanhas invisíveis que estão entre você e seu destino. A fé abre a porta, a ação atravessa, e o sexto sentido ilumina o caminho. Agora quero deixar uma reflexão final. Preste atenção, feche os olhos se quiser, deixe entrar com força. Você veio ao mundo com uma missão, com um dom, com uma centelha da sabedoria divina, mas o mundo tentou te convencer de que isso não era real. Te ensinaram a duvidar, a temer, a calar. Mas a verdade é que a voz dentro de você nunca se apagou. Ela apenas ficou mais baixa, mais tímida, mais sufocada. Mas ela está aí, esperando, implorando para ser ouvida. E quando você finalmente se silenciar o suficiente para escutá-la, a vida muda, as respostas aparecem, a clareza chega, a paz te envolve. E pela primeira vez, você sente que está exatamente onde deveria estar. Você não precisa de mais um curso, de mais um guru, de mais uma promessa milagrosa. O que você precisa já está dentro de você. É o templo da sabedoria. E a chave sempre esteve na sua mão. Agora, me diga com sinceridade aqui nos comentários. O que você sentiu ao ouvir isso tudo? Você já viveu um chamado como esse? Você está pronto para ouvir com o coração e andar com fé mesmo sem ver o chão? Comente, compartilhe, curta este vídeo e se inscreva no canal. Porque se esse conteúdo te tocou de alguma forma, ele vai tocar outras pessoas também. E você pode ser o canal dessa transformação. E aqui vai a frase de vida final, para você carregar como um lembrete diário. O verdadeiro sábio não é aquele que sabe tudo, mas aquele que silencia o bastante para ouvir o que a sabedoria invisível quer lhe dizer. Obrigado por caminhar até aqui. O templo está aberto. A decisão agora é sua.